a gente parte do sequenciamento e emissão de ordens. Então, escolhida uma sistemática de administração dos estoques, serão gerados de forma direta ou indireta as necessidades de compra, de fabricação e de montagem dos itens para atender o plano mestre de produção. A programação da produção, como já havíamos visto antes, está resumida aqui. Então, nós temos a administração do estoque, o sequenciamento ou das datas de chegada, a emissão e liberação das ordens e a ordem de compra, ordem de fabricação e ordem de montagem. Lembrando dos lead times, né? O sistema controla tudo isso. Os tempos, tanto para o fornecedor, quanto para quem vai fazer a fabricação depois de receber do fornecedor e assim por diante. Na classificação dos sistemas de produção também, você tem uma escala de valoração. Então, quanto mais à sua esquerda, nós temos aqui a produção contínua, né? Ou produção em massa. Aí temos produção de lotes no meio e à sua direita, por encomenda, geralmente unitário. Então, veja como é que se comporta. Demanda e volume de produção, quanto mais contínuo for, quanto mais massa for, maior é a demanda e o volume de produção, certo? A flexibilidade e variedade do seu processo quanto menor, ou seja, quanto mais por encomenda, quanto mais customizada for a tua entrega, maior é a variedade. Então, ela é um caminho inverso da demanda de volumes, né? Flexibilidade e variedade crescem com a diminuição, são inversamente proporcionais. E o lead time? Lógico, né? Lead time é o tempo todo de processamento. Quanto mais contínuo, quanto mais em massa, menor é a tendência de você ter um lead time, ou a tendência é de você ter um lead time menor. Quanto mais artesanal for, quanto mais por encomenda for, maior o lead time de produção. Lembrando, o lead time é todo o tempo de processamento, desde a entrada no portão até a saída, desde a entrada da matéria-prima no portão até a saída do produto final acabado no mesmo portão. E o custo também, quanto mais encomenda, quanto mais customizado, quanto mais específico, especializado, maior é o custo unitário de produção. Logo, isso é refletido também no preço. E aqui nós temos alguns esqueminhas bacanas. Então lembrem, ó, MP aqui é matéria-prima na entrada e produto acabado na saída. Então, nós temos aqui uns estoques anteriores, né, ao nosso processo produtivo, os estoques de matéria-prima. E ao final do nosso processo produtivo, nós temos os estoques de produto acabado. Lembrando, considerando aqui a produção em massa. Então, o PCP, né, ou o Plano Mestre de Produção, define a demanda e trata esses problemas logísticos de estoque, né, de administração dos estoques. Aqui é só para enfatizar para vocês que nós temos uma sigla aqui que chama-se Work in Process. Então, esse WIP aqui é Work in Process, tá? Ou seja, é o material em processamento, é todo. Então, na hora que você vai considerar, você vai ver o que tem no estoque de matéria-prima. Você recebeu o pedido, então você vai ver o que tem em estoque e vai pedir a compra. Mas você tem que considerar todos os estoques intermediários, os estoques que estão em processo na linha, que em muitos dos casos ele representa muito mais até do que o que você tem em estoque. O volume é muito maior do que está em processamento, ou seja, dos estoques intermediários em cada processo do que no local de estoque final de matéria-prima e estoque final de produto acabado. Então, no sequenciamento dos processos repetitivos em massa, você tem a seguinte afirmação: consiste em buscar o balanceamento da linha para atender economicamente uma taxa de demanda expressa em termos de tempo de ciclo de trabalho. Então, de novo, para vocês, essa mesma colocação anterior, porém agora com o PCP, né? O Plano Mestre define a demanda, problemas logísticos, do mesmo jeito que no anterior, considerando sempre também o estoque em processo. E aqui é bacana, né? Muitas vezes a gente, para sistematizar ou para facilitar a compreensão de alguma coisa, nós utilizamos uma linha única, né? A gente faz um processo
alinhado, certinho, bonitinho, a máquina A mandando para B e para C. E aqui a gente vê que não é bem assim. A mesma máquina que é utilizada aqui embaixo, ó, ela é utilizada para esse processo só, mas ela passa por um outro centro de usinagem, que também é passagem de uma outra peça azul. Pense aqui, num fluxo de peças, como estão desenhados para vocês, tá? Então sai aqui, vem para cá, vem para cá, vem para cá, passa por esse centro. Então, ó, passou por essa área, passou por aqui, veio para cá e saiu para o estoque de produto acabado. Começou na área do lado, veio para uma área que é exclusiva dela, voltou para uma área que é comum às duas, saiu para uma área que é exclusiva dela, mas que volta para a área de finalização comum de todas, né? Pensem aqui nessa saída aqui como se fosse a embalagem de materiais do produto acabado, né? Então, você tem lá produto acabado 1 e produto acabado 2, são duas linhas, e você vê que os mesmos recursos, né, os mesmos centros de usinagem, as mesmas máquinas, ou às vezes os mesmos recursos humanos, são responsáveis por fazer peças diferentes. Então, não é tão simples a gente fazer daquela forma simplificada. Aquela forma é apenas para conotar, para mostrar como é que isso fazer com que a cabeça da gente interaja direitinho, né? Então, de novo, temos que tomar muito cuidado na simplificação dos modelos. É importante que a gente veja essa interação entre vários processos. Daqui a pouco nós vamos falar de gargalo de novo. Eu vou mostrar um processo linear, tranquilinho, 2 ou 3 processinhos, só para você entender o conceito. Mas você tem que lembrar que são várias entradas e várias saídas de cada processo, né? Ele não é tão linear, tão bonitinho, tão sequenciado quanto se imagina. Então, na hora de fazer o balanceamento ou determinar os gargalos, nós temos que tomar cuidado, né? De balancear o tact do produto e não da linha. Não a capacidade da linha, mas o tact do produto. E a gente vai ver isso já na sequência. No sequenciamento nos processos repetitivos em lotes, nós temos dois aspectos a serem considerados, né? Primeiro, a escolha da ordem a ser processada, que é a decisão 1. E a decisão 2, que é a escolha do recurso a ser usado dentre os disponíveis. Já pensando nessa interação. Então, nós vimos ali a figurinha anterior, que o mesmo processo faz duas peças diferentes, enquanto outros processos só fazem um tipo de peça. Ou seja, essa é a brincadeira no final da história, né? Eu tenho várias ordens acontecendo na entrada, então tem uma fila das ordens, né? A famosa teoria das filas, preconizada também dentro da teoria dos gargalos. Então, regra para a escolha da ordem, escolhe a ordem, pam, aciona o recurso necessário para a execução dessa ordem, que joga para o próximo ponto, que define a regra para a escolha do recurso, e assim por diante. Nós temos um sequenciamento de decisões, um sequenciamento de escolhas. Aqui foi simplificado novamente em decisão 1 e 2. Quando eu frisei a importância da gente saber qual a quantidade de peças diferentes que nós temos, de produtos diferentes, lembra quando eu mostrei para vocês que o mesmo produtinho, se tiver 2 tipos de pontos diferentes, 3 tampas diferentes, enfim, o volume de variação que dá, isso numa linha. Agora você imagina com 25 famílias de produtos trabalhando num mesmo processo produtivo. Então, as ordens têm que sequenciar, alocar a capacidade de hora e fazer aquilo que a gente citou na aula passada, que é o preenchimento do carga-máquina. Então, lá, nós mostramos para vocês uma folhinha, uma simplificação, considerando que o recurso está disponível, tanto o recurso material, quanto o equipamento, quanto matéria-prima, e pessoas estão disponíveis para acontecer dentro daquela tabelinha que a gente fez. Mas lá eu expliquei, aqui é o estático, lá é o dinâmico, nós temos que pensar nesse modelo dinâmico. Então, quanto maior o volume, mais necessidade a gente tem do computador. E é nesse momento, inclusive, que o Kanban, a produção enxuta, ganha. Quanto maior a variedade que eu tenho no meu processo, mesmo em produção de grandes quantidades, mas com muita variedade, aí o Kanban leva uma vantagem muito grande.
Porque o planejamento sai em cima das ordens finais, as ordens de montagem, né? Ou as ordens de embalagem, em última instância. E todos os processos anteriores são puxados por um sistema Kanban, né? Por reposição de prateleiras de um supermercado Kanban.